Retornando, programa Viver Saudável. O tema de hoje, enxaqueca ou dores de cabeça, né? São vários os nomes, o importante é que você tenha uma dor de cabeça. No primeiro bloco, se você perdeu, você vai poder rever no YouTube, etc, etc. Nós falamos sobre as questões mais físicas, orgânicas, que podem gerar a dor de cabeça. Agora vamos falar um pouco mais de questões diferentes. Parece que tem uma pergunta interessante aí. Isso. Nós temos uma pergunta, pessoal, dizendo o seguinte: será que um obsessor é capaz de produzir um estímulo doloroso chamado enxaqueca? Será que ele é capaz de produzir essa sintomatologia no corpo? Então vamos lá, vamos lembrando André Luiz, em Mecanismos da Mediunidade, quando ele conta um caso que ele vai numa sessão espírita, onde ele estava vendo ali as incorporações, e uma pessoa começa a dar uma manifestação. Então, o André Luiz estava do lado espiritual, junto com os mentores, e uma pessoa encarnada começou a dar uma manifestação espiritual como se estivesse tendo um tipo de incorporação, entre aspas, uma expressão mediúnica. E aí André Luiz olha e fala, não tem nenhum aí, ela está fazendo uma mistificação, quer dizer, está fazendo uma falsificação. E o mentor o corrige. Veja bem, ela está, digamos assim, recebendo o próprio espírito de uma outra encarnação, onde ela tinha estes sintomas. E o André Luiz pergunta, e por que ela está recebendo, então, digamos, uma memória anterior? Aí o mentor diga, olhe lá no canto. Então ele olha no canto do ambiente, e ali existia uma entidade espiritual que estava sintonizada com aquela pessoa. Aquela entidade era uma sintonia de uma outra vida, onde eles tinham tido algum tipo de problema. Então, a presença magnética de uma entidade, poderia ser um obsessor ou não, mas nesse caso parece que era, acionou na pessoa que estava no ambiente mediúnico a receber, entre aspas, o próprio espírito de uma outra encarnação. Ora, se nesse momento tivesse existido alguma situação anterior onde um trauma, por exemplo, na cabeça, né? Ou a pessoa tivesse recebido um tiro, ou tivesse recebido uma pedrada, ou tivesse tido um trauma qualquer, ou tivesse ficado doente por causa dessa vida anterior, ela automaticamente afloraria este aspecto da vida passada, que que teria sido algum problema de cabeça. Então, eu particularmente, quando trabalhava no sentido de regressão de memória, de vidas passadas, vários casos eu encontrei onde a dor de cabeça das pessoas era uma lembrança, entre aspas, perispiritual de um processo anterior. Quando identificou que tinha existido um problema qualquer nesse sentido, eu lembro de um caso que a pessoa tinha caído uma pedra na cabeça dela e ela tinha desencarnado por uma baita pedra, e isso ficou marcado no perispírito. Ora, por vários motivos que a gente não reconhece, são estímulos, a gente chama de âncoras, quer dizer, são gatilhos que fazem com que a pessoa lembre aquilo automaticamente. A pessoa não vai buscar, mas vem automaticamente. A pessoa desencadeava a dor de cabeça referente à morte por esmagamento numa vida anterior. Quando descobriu-se isso e tratou-se isso aí, trabalhou-se isso, ela não teve mais enxaqueca. Então, veja, a gente precisa ampliar. A pergunta aí é, um obsessor, ou uma entidade, ou uma situação qualquer, pode despertar em nós um aspecto nosso, que nós temos como registros de outra encarnação. Infelizmente, a nossa medicina não amplia dessa maneira. Então, como é que eu vejo que o neurologista precisaria ver? Começar a ver desde o aspecto orgânico, muda a alimentação, trata seu intestino, como é que você trata o emocional, porque o emocional você estressa, no estresse você altera a flora intestinal, você altera a absorção de nutrientes, você pode trazer toxinas para dentro do corpo. E o aspecto vibracional, quer dizer, será que aí tem um registro de um processo de uma vida anterior, onde a pessoa teve dor de cabeça? E com isso você ampliaria. Então, essa é uma visão que nós temos de olhar a questão da saúde de forma integral, ou de forma holística, uma forma integrativa. Então, sim, a resposta é sim. Pode o obsessor desencadear, sim, uma dor de cabeça, mas neste aspecto que eu estou falando, no aspecto de lembrar um processo anterior. Agora, ele pode também ocasionar uma pressão? Claro, o campo magnético, ele pode pressionar
o nosso perispírito, o nosso corpo, e aí sim a gente pode também sentir uma pressão magnética causada por uma entidade. É isso que você tem que lembrar, pessoal, que nós somos seres integralizados, somos seres compostos pela estrutura física dessa vida corporal que nos foi dada, nós temos aspectos emocionais que trazemos de outras encarnações e aqueles que desenvolvemos aqui para burilar todo o nosso processo e também os nossos aspectos mentais, biomagnéticos, toda essa situação em equilíbrio, nós temos a não doença. Quando tem algum desequilíbrio, por isso que é importante você ter noção de todas as situações que podem estar em desequilíbrio e que podem estar ocasionando aí a tua questão enxaquecosa. E nós temos outros em uma infinidade de casos, né? Tivemos um caso, uma menina que tinha enxaqueca desde os seus 15 anos de idade, com internações subsequentes, tomando medicações, enfim, com todo aquele quadro que você que tem enxaqueca sabe como é acometedor e desesperador, né? E após uma conversa, nós identificamos que tinha situações, neste caso, situações alimentares, patrocinadas pelos lácteos, patrocinada pelo glúten, pelo estilo de vida, pelo que consumia, e foi feito toda uma questão de uma elaboração, de uma reintegração alimentar, que eu gosto muito de dizer isso, né? Reintegra-se as coisas, não é restringe, reintegra-se as coisas de uma maneira equacionada, de uma maneira equilibrada, e aí nunca mais ela teve essas crises de enxaqueca. E já sabia, né? Tomou consciência que à medida que ela entrava em contato com aquele tipo de alimento, ela ia desencadear. E ela tinha consciência e já sabia o que ia acontecer. Uma outra situação, ampliando um pouquinho mais no setor, como você disse, de influências pregressas, né? Um rapaz também que tinha uma enxaqueca enlouquecedora, e durante o nosso trabalho, nós fomos conversando, enfim, e aí ele tinha uma vivência, apareceu-nos uma vivência dentro das técnicas, onde ele havia sofrido um processo lá, tinha sido baleado, né? Enfim, então ele trazia novamente essa lembrança, ele ainda estava impregnado desse campo vibratório energético, o mental dele ainda achava que isso estava reverberando, então depois de um processo, com as técnicas de PNL, com as técnicas de coach, a gente consegue fazer a remissão, traz a consciência, né? A nossa mente, vocês sabem, é atemporal, é plástica, nós podemos colocar determinadas situações, assuntos, de uma maneira que seja de um cunho positivo e que reverbere de uma maneira construtiva, isso são as técnicas de PNL, e esse rapaz também nunca mais apresentou problema, vez ou outra era uma cefaleia simples, em decorrência de um fotoestímulo, de um estresse, de um cansaço, coisas corriqueiras, não era mais aquele quadro ostensivo, persistente, que o deixava enlouquecido. Então, veja, pessoal, não é? As questões são bem amplas desse assunto enxaqueca. Então, vou fazer um resumo, né? Então, a gente entende assim, há necessidade de fazer uma avaliação importante alimentar, metabólica, hormonal. E se isso não for suficiente, seria necessário você aprofundar. Então, existem hoje em dia questões a serem conversadas aí. Tem pessoas que acham que o trabalho de regressão de memórias é importante ou não é importante, deve ser feito ou não deve ser feito, ponto. Aí nós entendemos que existem casos, sim, que serão interessantes de serem realizados. Dentro da doutrina espírita, nós entendemos que a melhor terapia para esse processo é uma terapia espírita, na nossa opinião, muito importante, que tem ajudado muita gente e que vai buscar, muitas das vezes, este questionamento, essa questão de uma memória passada, diferentemente dos tratamentos convencionais, que é a apometria. Então, nós somos a favor da apometria em determinados casos específicos, estudados, e com o suporte espiritual necessário. Então, existem casas espíritas que estão fazendo um trabalho fantástico, ajudando pessoas que só nos trabalhos de auxílio ou desobsessão, como se fala, às vezes não conseguem, por quê? Porque a pessoa precisa trabalhar o inconsciente dela de vida passada. E aí a gente entende que existem trabalhos espirituais, em casas espíritas específicas, que fazem a apometria, né? Por isso que a gente é partidário de ser só feito isso em casa espiritual, com o suporte necessário, porque é uma técnica fantástica que tem ajudado muita gente.
né? Que não é panaceia, não vai ajudar tudo, mas tem casos específicos que vão ser muito úteis. Então, nós ficamos muito agradecidos por estar aqui com você, por poder trazer essas informações. Entendendo que a nossa proposta no Viver Saudável é aumentar a percepção de possibilidades, né? Então, falar, não tem cura. Eu digo assim, na medicina, o que diz que não tem cura é porque ainda não se estudou o suficiente. Porque o Cristo curou tudo que apareceu na frente dele. Tudo ele curou, né? Então, nós temos possibilidade de curar tudo. Quando alguma pessoa fala isso não tem cura, eu falo, porque ainda não se sabe, ainda não se conhece. Há necessidade de se aprofundar, de estudar, de pesquisar. E essa pesquisa abrange desde a parte orgânica, hormonal, metabólica, quer dizer, melhorar essa questão, principalmente passando pelas questões emocionais e espirituais. Quando você faz essa visão, na nossa opinião, não dá para falar isto não tem cura, porque nós estamos vendo que os milagres que o Cristo fez há 2000 e poucos anos ainda continuam existindo. Depende só da gente se propor a fazer o que ele pediu para que nós fizéssemos. E aí tudo poderá ter cura. Isso aí, pessoal. Por isso que as cirurgias espirituais são muito bem-vindas e podem auxiliar muito, como nós falamos aqui, em várias situações e em vários casos. Pessoal, infelizmente, o nosso programa está finalizando, mas antes de finalizar, primeiramente, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do 0800 12 18 38, para que mais e mais e mais pessoas possam se beneficiar desses programas aqui da TV Mundo Maior, amplie a nossa consciência dentro da espiritualidade e realmente traga a você mais conforto, mais acolhimento, através de todo esse trabalho que a rádio, que a TV patrocinam para você. E também você pode nos assistir novamente, seja no YouTube, né, youtube.com/TV Mundo Maior, ou você pode nos seguir através do Instagram, @TV Mundo Maior, e também pelo Facebook, facebook.com/TV Mundo Maior. E como nós sabemos e gostamos muito, você também pode participar aqui do programa conosco, enviando a sua história. É claro, não precisa colocar o seu nome, enfim, nós não vamos divulgar o seu nome, mas nós queremos saber da sua história, porque certamente a sua história pode ajudar muitas pessoas. Então anote aí o nosso e-mail, viversaudável, sem acento, @feal.com.br. E nós vamos ficando por aqui e esperamos realmente que pudemos, com esse nosso trabalho, auxiliar você que está aí, a entender melhor o que está te acometendo e te ajudar a se transformar, a sair desse processo, sabendo que tudo tem jeito, é apenas uma questão de escolha. Tchau, tchau.